A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o professor Jonatas e estarei junto com vocês ministrando a disciplina Tipologia Bíblica. Vem comigo. Primeiramente, é necessário conhecermos alguns conceitos dentro do universo da tipologia bíblica. Primeiro, o que vem a ser um tipo, um conceito de tipo. A expressão tipo vem do grego tupos, que quer dizer uma marca gerada por uma pancada, ou algum golpe com força com o objetivo de imprimir uma marca, ou ainda uma figura que é formada a partir de um golpe. Romanos capítulo 5, versículo 14, traz essa ideia. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. No texto paulino que acabamos de ler, a palavra figura é tupos, pois Adão prefigurava a pessoa de Cristo. Desta maneira, tipo é uma figura, é uma pessoa, é um ambiente que prefigurava a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo desse período, nós estudaremos 5 lições, isso aí, são 5 tópicos que vão aparecer agora aí, ó, na tela do seu celular, do seu notebook ou do seu computador. Vem comigo. É isso aí, pessoal. Ao longo dessas 5 semanas, nós estudaremos 5 tópicos. O primeiro tópico da lição fala sobre a Bíblia e os tipos. Dentro dessa primeira lição, nós temos ali as definições. Ó. O primeiro é definindo o que é tipo. O segundo, tipo. O terceiro, antítipo. O quarto, características básicas do tipo. E, por último, nós temos a lição, fechando aí esse primeiro bloco da primeira lição. Quando nós avançamos e entramos na segunda lição, nós temos ali o título, tipos pessoais e coletivos. Aí no primeiro ponto fala tipos pessoais. O segundo, tipos coletivos. E fechando esse bloco da segunda lição, nós temos as atividades. O terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre tipos rituais. Se encontra na página 55. E dentro desse tópico nós estudaremos o tabernáculo, as festas bíblicas e, por último, a atividade da lição 3. Caminhando para o final, chegamos na página 85, que é a lição 4. A lição 4 tem como título Figuras de Linguagem. Dentro desse tópico, nós estudaremos figuras de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento e, mais uma vez, fechando a lição, nós temos ali a atividade para fechar a lição número 4. E a nossa última lição do livro é a lição 5, que se encontra na página 113. E essa lição, ela tem como título Interpretação de Símbolos, onde nós estudaremos símbolos do Espírito Santo, símbolo das Escrituras e a atividade final, que é a atividade da lição número 5. Por último, e não menos importante, nós temos ali no final do livro as referências bibliográficas. Bem, pessoal, muito conteúdo, muita informação. Ao longo de 5 semanas, nós nos debruçaremos nessas lições para poder aprender, ver ali qual é a via que nos leva à tipologia bíblica, por onde nós vamos caminhar, o que nós vamos aprender. Então, hoje a nossa aula, essa aula introdutória, uma aula panorâmica, né? Uma aula panorâmica, melhor dizendo, do que nós vamos aprender ao longo dessas 5 semanas. Então, eu peço para que você não perca o foco e fique atento no conteúdo que vem a seguir. Vem comigo. A lição 1 do livro, ela nos dá um norte. Qual a via que nós vamos caminhar? O que nós vamos aprender dentro dessa disciplina? Quais são os temas abordados? E na primeira parte da lição 1, nós temos ali a seguinte informação. Entender perfeitamente o que o autor bíblico queria dizer é o desafio de uma boa interpretação de textos, quando se trata de um texto escrito há milhares de anos, em idiomas antigos e em um cenário cultural e histórico completamente diferente do nosso. Este desafio é ainda maior. Para nos ajudar a resolver este desafio,
precisamos da hermenêutica. Alguém disse certa feita que a hermenêutica é a mãe de todas as ciências, porque a hermenêutica ela trata diretamente, frontalmente, da interpretação correta e fidedigna das Sagradas Escrituras. É por esse motivo que já no tópico inicial nós lemos no livro que entender perfeitamente o que o autor bíblico queria dizer é o desafio de uma boa interpretação de textos. A boa interpretação da palavra de Deus, ela traz saúde para a igreja, ela traz saúde para aquele que está ministrando, independente do lugar, seja na sua igreja ou seja uma outra igreja. Então, a correta interpretação do texto sagrado é saúde espiritual para todos nós. Se no primeiro tópico nós vimos que a interpretação fidedigna das Escrituras, através de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese, é fundamental e traz saúde para a igreja, aí no segundo parágrafo, ainda na primeira lição, o escritor ele coloca o seguinte: o termo hermenêutica vem do grego hermenêuticos, que significa interpretação ou arte de interpretar. O papel da hermenêutica bíblica é nos guiar na correta interpretação do texto das Escrituras, por meio de regras e princípios que nos ajudam a compreender qual a mensagem exata que Deus queria transmitir para nós em sua revelação. No segundo parágrafo do livro, nós lemos que hermenêutica é interpretação ou arte de interpretar. E é interessante nós lermos o texto de Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, quando o diácono Filipe, ele ali compelido pelo Espírito a se aproximar da carruagem daquele eunuco, e ali o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías e não estava entendendo o que ele estava lendo. Quando o diácono Filipe se aproxima, faz a seguinte pergunta ao eunuco: entendes o que lês? O eunuco responde para ele: eu não entendo. Como entenderei se não há quem me ensine? Ainda falando sobre interpretação bíblica, o terceiro parágrafo diz assim, entre outros mestres nas Escrituras, podemos ver o cuidado de Neemias para que o povo compreendesse o sentido real das Escrituras, reunindo homens e mulheres para lhes ensinar a palavra de Deus, de forma que, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Neemias capítulo 8, versículo 8. Como vocês acabaram de ver, Neemias ele se levanta para levar ao povo a verdadeira compreensão do texto sagrado. E ele reúne homens e mulheres para ensinar a esses homens e a essas mulheres o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E eu quero deixar para você um vídeo que vem logo a seguir, você preste muita atenção, porque é muito importante interpretarmos a Bíblia de forma correta. Preste atenção nesse vídeo. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E
tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, professor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Precisamos de servos e servas do Senhor que se afadigam na palavra. É o que o apóstolo Paulo deixou registrado em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Dignos de redobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. Em algumas versões, a palavra honorários ela é substituída pela palavra honra. Então nós precisamos de homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, para que situações como essas que vocês acabaram de ver não aconteçam. Bem, pessoal, caminhando para a lição 2, nós temos ali o título Tipos Pessoais e Coletivos, onde está escrito, nesta lição, o aluno ou a aluna aprenderá sobre os tipos humanos e não humanos do Antigo Testamento, que prefiguram o nosso Senhor Jesus Cristo. Na lição 2, de tipologia bíblica, nós veremos sobre tipos humanos e não humanos que prefiguravam o Senhor Jesus. Ao analisarmos a vida de Moisés ele se destaca entre os personagens do Antigo Testamento, não apenas por ter sido o libertador e o legislador de Israel, mas pelo seu relacionamento tipológico com Cristo. Moisés foi preservado na sua infância, Moisés também estabeleceu uma ceia, jejuou 40 dias e 40 noites, também foi rejeitado pelo seu povo, foi reconhecido como um grande libertador do povo de Deus, foi visto após a sua morte, alimentou de forma sobrenatural pessoas famintas no deserto, realizou diversos milagres e, para além disso, ainda tinha 70 pessoas muito chegadas a ele. Enfim, parece que, na verdade, nós estamos falando sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, Moisés e Jesus estão separados por séculos. Como vocês acabaram de ver, há muitas semelhanças entre Moisés e Jesus. Não só Moisés, mas diversas pessoas do Antigo Testamento. E aqui eu quero deixar para você um gostinho de quero mais para o nosso encontro que acontecerá ao longo de 5 semanas, onde nós examinaremos toda a disciplina de tipologia bíblica. Eu sou o professor Jonatas, aguardo todos vocês para a nossa aula que começa agora, em março. Não fique de fora e que Deus abençoe a todos.